Segurar o espirro faz mal para a saúde? Bem, um médico pneumologista, em uma aula que eu estava tendo, comentou, isso é mais comum em mulheres na prática clínica dele, né? Que ao segurar espirro existe uma frouxidão que vai acontecendo no tímpano, pode até estourar em alguns raros casos, e a pessoa acaba chegando numa certa idade surda por segurar o espirro. Aí eu fiz uma anotação disso na hora que ele estava explicando, né? E pensei, bom, vou estudar um tema de um vídeo, vou pesquisar quando eu chegar em casa. Porque agora eu tô assim, entendeu? O professor falou alguma coisa interessante, eu já anoto e falo, isso dá um tema de um vídeo. Aí, né, como bom cientista que todo médico deve ser, a gente tem que ser muito incrédulo. A gente escuta alguma coisa e quer entender o porquê. Tudo bem, ele falou aquilo. Aí eu fui pesquisar. Achei outros médicos, eu vou deixar aqui linkado também. Teve um otorrino lá do Arkansas, né, uma universidade lá dos Estados Unidos, falando sobre isso. Inclusive não só a questão da orelha, mas pode também acabar estourando outros vasinhos e até prejudicar o diafragma, né? Por quê? Porque na hora que você vai espirrar, aumenta muito a pressão. É um ar que sai numa velocidade muito rápida. Mas mesmo assim eu não estava feliz, porque os médicos estavam falando que causa prejuízo segurar o espirro. Mas eu queria entender o porquê. Aí eu comecei a entrar em outras perguntas, por exemplo, por que ao descer ou subir uma serra dá aquela sensação estranha no ouvido? E queria procurar uma fonte confiável, né? Um artigo bacana aí para poder falar sobre isso. E aí eu acabei caindo numa estrutura que é chamada tuba de Eustáquio. Eu vou colocar uma foto aqui e veja só, o segredo do que está acontecendo, gente, é que a gente tem o ouvido externo, a membrana timpânica aqui, tá? E essa tuba, ela que é o segredo de tudo. Então, eu comecei a pensar, formular na minha cabeça para entender o que está acontecendo, é que veja só essa orelha. Então, na parte externa dela, a gente tem uma pressão atmosférica. E quando a gente está descendo uma serra, por exemplo, indo ao nível do mar, a pressão atmosférica, ela aumenta, certo? Assim como quando a gente está numa altitude maior, a pressão atmosférica diminui. Então, o que acontece é que se uma variação muito rápida acontece, concorda comigo que essa pressão então vai estar muito alta aqui, e aí vai começar a fazer o quê? A empurrar minha membrana timpânica. Olha na imagenzinha. Então imagina uma pressão muito alta nesse canal, né, da orelha externa, empurrando a membrana timpânica, e aí vai dar uma sensação estranha no nosso ouvido. É por isso que, por exemplo, tá? Isso acontecia comigo, minha mãe falava assim, mastiga um chiclete, quando eu era criança, né? E eu acho que provavelmente muita gente já escutou isso, que quando você mastiga, boceja, espirra, essa tubinha abre. É por isso que quando a gente está descendo a serra, quando a gente boceja, né, fala, mastiga, então a gente para, esse estranhamento no ouvido, ele diminui e ele passa, porque a gente vai abrindo um orifício que tem ali, uma espécie de válvula, tá? Na aberturinha aqui da tuba de Eustáquio, e aí consegue equilibrar a pressão. A pressão, então, atmosférica fica equilibrada com a orelha média. Por que essa pressão ela não vira equilibrada? Porque eu tenho o tímpano tampa. Então eu tenho um ar atmosférico aqui fora e o tímpano ali tampando, tá certo? E aí a gente volta para a questão do espirro, que foi o começo dessa conversa toda, né? Pensei nisso, aí eu comecei a procurar, ler algumas teses de doutorado, de mestrado, eu vou deixar tudo linkado aqui, tá? E foi isso mesmo que acontece. Quando a gente espirra, por exemplo, aumenta demais a pressão. E aí eu fecho minha boca para não fazer um barulho. Esse ar vai ter que sair para algum lugar, correto? Essa pressão vai ter que sair para algum lugar. E daí que pode machucar o tímpano, tá? É lógico que você fazer isso uma outra vez, não é que, segurei o espirro, vou ficar surdo. Não, mas com o passar dos anos, segurando sempre, não vai fazer bem para você, tá? Porque é um ar com uma velocidade muito grande, com uma pressão muito grande, tá certo? E aí essa curiosidade da serra quando a gente está ou em avião, muitas pessoas têm esse desconforto de avião. Se você bocejar, isso passa, porque aí você faz a aberturinha nesse canal e a gente consegue equilibrar essas pressões.
Bom, se ficou alguma dúvida, vocês colocam no comentário, que aí eu faço um outro vídeo explicando, tá bom? E para finalizar, qual que é a diferença de espirro e de tosse? Não é a mesma coisa. O tosse e o espirro parece que faz mais barulho, né? A diferença é que a tosse, quando a gente está com tosse, é alguma coisa que está irritando o nosso brônquio, o nosso pulmão aqui embaixo, tá certo? Uma coisa que vem mais de baixo, tá? Agora, espirro é alguma coisa que irritou o nosso nariz, principalmente. Então, abri um livro velho e comecei a espirrar. Ou com pelo de cachorro. É alguma coisa que irritou o nosso nariz, né? Nossa parte aqui da nossa faringe, ou seja, mais pra cima, não é tanto a questão aqui do pulmão, brônquio. E aí irritou e você espirra pra tirar aquilo que tá te irritando. Que normalmente, aliás, principalmente são micro-organismos, tá? Então o espirro aí ele tem essa função de proteção. Bem, eu voltei aqui para lembrar vocês de ativar o sininho e se inscrever, tá? A inscrição do YouTube é importante para o YouTube poder divulgar mais o vídeo, tá bom? E quando for espirrar, coloca a mão na frente. E depois passa aquele álcool gel ou lava a mão, de preferência, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigada!